tranquilo por aí? Hoje vamos falar um pouquinho mais do Tivio Renda Imobiliária, o TVRI11, antigo BBPO11, beleza? Vou trazer aqui os pontos de risco dentro do ativo, quais são as nuances, como que está diretamente ali a relação de investimento para esse ativo. Antes de mais nada, eu ia falar para você para dar um joinha no canal, isso ajuda bastante, e também se inscrever, porque basicamente assim você vai sempre recebendo os vídeos. Então, também é muito importante que você compartilhe com seus amigos para também terem conhecimento ali sobre os fundos, isso ajuda bastante também. E bora lá para o vídeo, vamos lá! Falar sobre o Tivio. Pessoal, antes de mais nada, né, para falar um pouquinho do fundo, o Tivio é um fundo de agências, então isso é bem importante frisar, e ele é o antigo BBPO, que era o BB progressivo. Então, o que que acontece basicamente dentro desse fundo, tá, pessoal? Há uma concentração muito grande, né? Ele é só um locatário, que é o Banco do Brasil. Então, esse é um dos maiores riscos que existe ali dentro do ativo. Além disso, há também a questão dos vencimentos dos contratos. Vou mencionar um pouquinho mais à frente. Então, esses são os principais fatores de riscos ali que tem dentro do ativo. Vamos lá um pouquinho para ver como hoje funciona esse portfólio. Então, hoje, 38% do portfólio está localizado no estado de São Paulo. A gente vai ver aqui Minas Gerais com 15% também. Então, Distrito Federal, que é o terceiro maior estado, aqui com 12,4%. E a gente vai ver aqui a área bruta locável, né, de cada estado. Então, São Paulo tem 120.600 metros quadrados, Minas Gerais com 49 mil, Distrito Federal com 39, Paraná com 29 mil metros quadrados. No total, tá, pessoal, o fundo tem, então, 317 mil metros quadrados. Essa é a área bruta locável do fundo. Desses, como funciona, né? 33% é lajes corporativas mais renda urbana, 36% renda urbana e 31% lajes corporativas. Então, ele aluga desde a agência bancária do Banco do Brasil até o prédio institucional do Banco do Brasil também. Os prédios nas suas sedes, né? Nos seus estados, tudo mais. Então, aqui até tem imagem de uma das sedes aí do Banco do Brasil. Pessoal, eu vou dar um zoom aqui, até para vocês verem como que funciona esses contratos ali. É bem importante frisar nisso, porque aqui tem uma das atrelagens de risco, tá? Então a gente vê aqui que são dois tipos de contrato, né? O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 são 58 contratos, tipo 2 são 4 contratos. Início 2012, 2012 e o término 2027, tanto um quanto de outro. Vamos parar para olhar um pouquinho isso daqui, porque 2027 já está logo ali. Nós estamos quase entrando em 2024, daqui a pouco já a gente já está em 2027 e basicamente o risco começa a ficar muito grande para o fundo. Porque se não há renovação do contrato, basicamente o fundo fica sem dividendo. Mas é lógico que dificilmente o banco não vai renovar todos os contratos, mas ele pode não renovar uma parcialidade deles, 10%, 20%, e isso prejudicaria o fundo como um todo. Beleza? Que os meses de reajuste são no tipo 1 novembro, tipo 2 tipo 2 em agosto. E essa revisão, né, dos contratos vai acontecer em 2025 e 2025. Pessoal, um ponto muito importante é assim, antes esse fundo ele era, né, ele era do BB e tinha ali a BV como uma das gestoras. O ponto é o seguinte, né, desse fundo, é que há um conflito de interesses. Porque se o Banco do Brasil tem um fundo que loca para o próprio Banco do Brasil, a chance de você ter um problema na revisão do contrato é muito grande. Isso já aconteceu no passado, que na hora que era para ter repassado os custos ali de fato, não foi repassado o valor total, teve um desconto em relação ao reajuste. Então, esse é um grande problema, porque basicamente eu estou alocando para mim mesmo. Então, se eu estou alocando para mim mesmo, eu posso dar um desconto. E quem é penalizado com isso é o, o cotista, beleza? E aí, aqui tem os avisos de caso tenha saída, né, de 6 meses, 9 meses. E aí tem os períodos aqui também, não preciso ficar entrando no detalhe de todos, mas, por exemplo, se caso encerrar até 24, até o 24º mês, 12 meses de aluguéis teriam que ser pagos
ali antecipadamente, beleza? Então tem as questões aqui individualizadas de cada um, mas acho que o maior ponto aqui é olhar que todos são vencendo em 2027. Então pode haver negociação ali para não renovar todos, beleza? Então entrando um pouquinho mais aqui no portfólio, a gente vê aqui que as agências, né? Então você vai ver que tem em São Paulo, que é um centro empresarial, que tem 23 mil metros quadrados. Aí você vai ver que tem a agência Santo Amaro, agência Moema, agência Nossa Senhora Lapa, agência Campo Elíseos, agência Pinheiros. Então você vai ver que vai estar mais concentrado dentro dessas agências em São Paulo, né? Que são as áreas brutas locáveis aqui também, né? E basicamente o fundo acaba não tendo muito segredo, né? O importante é olhar quanto cada um representa da receita. Então, 1,3, 2,4, 7,49. É a partir daqui que a gente vai conseguir enxergar. Se caso tiver algum problema, se caso não tiver negociação ou uma parcialidade não for renovada, como que vai ficar essa questão dos recebíveis, né? Se pega principalmente nesses que há um percentual maior de receita e tem um reajuste menor em relação à inflação, isso acaba prejudicando o fundo, tá bom? Então é bem importante olhar para isso. Monoinquilínio é muito complicado, entre outras agências aqui também, beleza? Vamos lá um pouquinho para os números. Então, para vocês terem uma ideia, né, a receita ela estava aqui nesse mês de outubro em 15 milhões e 700. Quando a gente olha para os meses anteriores, a gente vê aqui em maio 15 milhões e 800, 15 milhões e 800, 15 milhões e 700. Então tá tudo bem em linha. A receita não tá nenhum ponto ali de discrepância, né? A gente tem janeiro aqui, mas é por causa do revisional. Que há em novembro e aí em dezembro começa o primeiro mês, recebe em janeiro. Por isso que tem só uma questão ali de atrasados. Então a gente vê o total de despesa. A gente vê também que está em linha, né? Teve alguns meses aqui com uma receita, uma despesa um pouco maior, devido a custos mesmo ali em si. Mas a gente vê que está basicamente em linha com alguns outros meses, mas já está numa queda mais acentuada, né? A gente vê aqui, ó, abril e maio com 550 mil reais e agora 465 mil reais. A gente tem aqui o destrinchado, né? A gente vê aqui, ó, a despesa imobiliária 418, despesa operacional 76. E a gente vê aqui que no mês de agosto e no mês de setembro teve esse valor maior por causa de taxa de administração mesmo do fundo. Beleza? Então teve um desconto mais relevante aqui nesses meses, que aí penaliza ali todo o saldo de resultados. A gente vê que o resultado também 15 milhões e 300, 14 milhões e 500, 14 milhões e 700, 15 milhões e 200. Ele vem mais numa lateralidade, é natural que tenha uma oscilação pequena, não é nada que seja acentuado a ponto de você ver uma decrescência muito forte que impacte ali diretamente. Então a gente vai aqui para a evolução da cota e do valor do mercado, tá? Isso aqui é bem importante a gente olhar, porque é o seguinte, a gente vê que o valor da cota patrimonial, a gente vê que aqui em outubro do ano passado estava em R$ 100,30. E a gente já vê aqui agora 99,07. Então, ou seja, o patrimônio do fundo ele depreciou, ele teve uma queda de mais de 1%. Então teve aqui em torno de um pouquinho mais de 1% de desvalorização patrimonial. Isso é bem importante a gente olhar e se atentar para ver se não está acontecendo mais vezes, se não vai ocorrer mais vezes, se esse valor de patrimônio do fundo está numa depreciação contínua. Basicamente, isso vai comendo ali a rentabilidade, porque vai o fundo corrigindo junto. A gente vê já a questão de valor a mercado, chegou a bater aqui no início do ano 84, que foi aquele cenário que estava bem ruim quando o spread abriu devido a Americanas, e aí agora já mais dentro aqui, próximo do valor patrimonial. Beleza? Então o preço valor patrimonial hoje está em 0,93. A gente vê que chegou que vai ficar 0,82, corrigiu para 0,99, agora está 0,93. Então, junto com isso, a gente vê aqui que teve a receita, né, de locação 96 centavos, cumprindo aqui bem linear com os valores anteriores do fundo. Aí você vai ver que também as despesas bem linear e basicamente o fundo então ele está nessa questão mais igual dentro dos meses, não tem uma, uma diluição ou mesmo uma oscilação muito forte. Vai ter aqui nos meses do começo do ano, final do ano e começo do ano. É natural que tenha os revisionais, tem alguns pontos ali específicos de aluguéis
que acaba impactando mais no início do ano, mas se você vê que tem uma linearidade ao longo dos meses. Olhando aqui então para a questão de valor patrimonial, a gente já vê que está em 99,07. Hoje o valor patrimonial da cota está em 0,94, um pouquinho diferente de quando saiu o resultado. O número de cotistas é um número expressivo, né? 73 mil pessoas, uma liquidez média diária de 1.200.000, então tem uma liquidez boa para fazer a saída, e tem uma representatividade de 1,2 dentro do IFIX. O ponto importante da gente olhar, pessoal, é assim, ó, você vê que lá em 2016 o fundo ele pagava 0,9, né? E depois já vê que em 2021 ele estava pagando ali em torno de 1,1, mais ou menos nessa faixa aqui. Então, ele tinha um valor patrimonial que estava pagando mais, ele estava pagando mais dividendos, e você vê que o dividendo ele deu uma queda. Isso geralmente não é muito legal, não é muito interessante para o investidor, porque ele quer ver o dividendo crescente. Até porque a inflação vai corrigindo, o cenário vai ficando cada vez mais caro, os preços das coisas, então é necessário que o fundo continue pagando mais e não tenha uma queda e que isso represente uma perda patrimonial para quem tem ativo. Então, isso é um ponto negativo que a gente tem que entender ao longo do tempo se faz sentido ou não manter no ativo ou mesmo comprar, porque teve uma queda mais acentuada. E como eu mostrei anteriormente, a questão de receita está mais linear. Então, se não tem aumento de receita e o dividendo teve uma queda em relação ao passado, pode entrar muito mais no cenário negativo de começar a corrigir mais, se caso não tenha essa revisão dos contratos no próximo ano, nos próximos anos, e deprecia ainda mais o dividendo, né? Então, um ponto ali de atenção. Olhando agora para a parte de rentabilidade, a gente já vê aqui, né, o IMAB com 177% desde o início do fundo, 2013, o CDI com 158%, a gente já vê aqui o TIV, né, o TVRI, com 122%. Abaixo desses indicadores, acima do IFIX, mas abaixo desses indicadores, que são basicamente os parâmetros ali de qualquer ativo, né, ou é CDI ou é inflação, né, uma inflação com um valorzinho a mais de acréscimo. Então é bem importante porque basicamente ele teve a correção ali dos valores, mas foi abaixo, foi uma entrega que não foi tão expressiva para quem está para o cotista, a ponto de corrigir os saldos inflacionários, entre outros aspectos. Beleza? Então, basicamente, esse é um pouquinho mais do TIV, né, do TVRI11. Espero que você tenha gostado. Estou sempre aberto aí para sugestões, para opiniões também. Se você tiver o fundo, comenta ali embaixo. E se você gostou do vídeo, espero que você tenha gostado. Dê um joinha, não esqueça de se inscrever e compartilhe com seus amigos também. Beleza? Um grande abraço e valeu!